Olá, bom dia. Meu nome é Viviane Guedes e junto com a Camille, a Fabiola, a Flávia, a Karen e a Letícia, estaremos, apresentando o trabalho intitulado Uso Irregular da Área para Pastagem Eventual. Este trabalho ele foi desenvolvido, na disciplina de recuperação de áreas degradadas e é ministrado pela professora Viviane Evangelista Abreu. E esse trabalho ele tem como objetivo, de analisar os impactos do uso inadequado, da área estudada e discutir alternativas, para sua recuperação ambiental. A degradação ambiental ela é um problema, que afeta diretamente a qualidade do solo, a biodiversidade e também o equilíbrio, dos ecossistemas. Na área estudada, que é localizada no IFB, Campus Planaltina, foi identificado, um histórico de uso inadequado para pastagem eventual, o que resultou na compactação do solo, na redução da vegetação nativa e também na presença, de gramíneas exóticas. Diante, desse cenário, elaboramos um plano de recuperação, de áreas degradadas, e ele tem o objetivo, de recuperar as funções ecológicas da área e também favorecer, a regeneração da vegetação nativa e também contribuir para a restauração sustentável, do ecossistema do Cerrado. Aqui, trouxemos essa imagem de satélite, onde mostra, a área de estudo, que é localizada no IFB Campus Planaltina. Por meio dessa imagem, é possível, identificar características importantes, como a redução da cobertura vegetal, a predominância, de gramíneas associadas ao uso da área para pastagem eventual. E a imagem também evidencia, a proximidade, de remanescentes de cerrado, e isso reforça, a necessidade de recuperação ambiental para restabelecer, o equilíbrio ecológico da área. E com isso, é notório a presença de degradação ambiental, que é evidenciado, pela compactação do solo, a redução, da cobertura vegetal nativa, pelas clareiras e trilhas de circulação animal. E com isso, também mostra, a predominância de gramíneas exóticas invasoras, que se encontra a braquiária, e isso dificulta, a regeneração natural do cerrado. Então, a presença de remanescentes de vegetação nativa nas áreas adjacentes estão, atuando como fonte de semente e favorecendo a restauração ecológica. As espécies arbóreas nativas que foram identificadas foi a cagaita, jatobá do cerrado, lobeira e mimosa. Para concluir nessa parte de diagnóstico ambiental, a área ela tem um potencial de recuperação devido à existência, de vegetação remanescente e espécies nativas do cerrado. Bom, na análise do solo da situação 6, foi identificado um latossolo vermelho, típico do cerrado, porém com sinais de compactação devido ao pisoteio do gado. Essa compactação ela prejudica a infiltração de água e o crescimento das raízes. O solo ele apresenta baixa fertilidade com poucos nutrientes importantes, além de baixa presença de alumínio. Também foi observado a presença da braquiária, que compete com a vegetação nativa e dificulta a regeneração natural. Apesar da degradação, a área possui um potencial de recuperação pela presença de espécies nativas, como jatobá, cagaita e lobeira. Por isso, é recomendado o isolamento da área, o controle da braquiária e a recuperação com espécies do cerrado. Bom, em continuidade com relação ao potencial de regeneração natural, nada mais é do que a capacidade que uma área degradada possui de se recuperar, por meio de processos naturais, como a germinação de sementes, a rebrota de raízes, a chegada de sementes vindas de áreas próximas e o crescimento gradual de espécies nativas, né? Aqui temos uma imagem grosseira, podemos assim dizer, né, que gerei na IA apenas para ilustrar como é que funcionaria essa regeneração natural. Aquela área ao fundo com a vegetação, ela será responsável por distribuir as sementes na área degradada. E isso é feito pelas características naturais, como a autocoria, que é a dispersão pelas plantas, né? Zoocoria pelos animais, anemocoria pelo vento,
e outras. Agora, com relação aos indicadores avaliados, a nossa área, né, a nossa situação problema 6 é uma área que está degradada e até então por pastagem, né? Então, é uma área que está compactada pelo pisoteio dos animais e tudo mais. Mas, além disso, a gente classificou essa área como potencial médio, pois a área ainda apresenta elementos positivos, como a presença de regenerantes nativos, espécies arbóreas remanescentes, proximidade com a vegetação nativa, e tudo isso foi determinado a partir do histórico de pastejo e da visualização, né, da área no geral. Eu gerei aqui outra imagem que pudesse ter uma melhor visualização de como é que funcionaria na prática. A área está sim degradada, mas caso seja feita uma análise da área, provavelmente seria encontrada uma muda ou outra de alguma planta característica daquela vegetação nativa que possuía no local, que agora só possui ao redor, né? Como podemos ver aí na imagem, essa plantinha. Agora, com relação aos aspectos positivos da área e as limitações encontradas, né? Como foi dito anteriormente, os aspectos positivos da área são fragmentos de vegetação próximo, presença de espécies nativas, entre elas temos a cagaita, o jatobá, a lobeira, a mimosa, que são plantas ali características do nosso bioma, né? Do bioma cerrado. E que abre portas para a chegada de sementes, potencializando ali a regeneração da área. As limitações encontradas são a compactação do solo, causada pelo pisoteio dos animais que possuíam ali naquela área, né? Presença de braquiária, que competem por luz, água, nutrientes, e tudo isso reduz a regeneração natural. Bom, a classificação, né? Classificamos ela como perturbada ou alterada, de acordo com o quadro síntese do Manual Prade, apresentando potencial médio de regeneração, como foi dito anteriormente. Ela só não foi classificada como alto potencial devido à presença de fatores limitantes, como a compactação do solo e a braquiária, né? Que, como eu disse anteriormente, ela acaba que ela compete por água, luz, nutriente e impede um pouco o desenvolvimento das plantas que são nativas daquela área. Por fim, a imagem ao lado, intitulada aí como Potencial de Regeneração Natural da Área do IFB. Ela funciona como um resumo visual de tudo que foi dito e explicado, né? Ela traz os aspectos da área, os pontos positivos, os pontos negativos. Então, é a recomendação final é conduzir a regeneração natural, no entanto, com manejo assistido, que será melhor explicado aí pelas meninas ao longo da apresentação. Dando continuidade na apresentação, vou falar sobre as técnicas de recuperação de controle da degradação, né? Que é basicamente o isolamento da área, instalação de cerca perimetral, né, em toda a área do hectare de 1 hectare, exclusão do gado, que seria evitar, como eu disse, não evitar, você vai ter um controle da entrada e saída daquele gado para evitar a perda de mudas, que eles pisoteiam e acaba com as mudas. Decompactação do solo, realização de subsolagem ou escarificação, né, daquela área, rompimento das camadas compactadas do solo, aumento da infiltração de água, né, naquela área e vai evitar também o crescimento, né? Então, com a água, né? E do crescimento radicular. Melhoria da porosidade e qualidade física daquele solo. Então, todas essas técnicas seriam utilizadas para melhoria daquele solo. Do solo e da área que for plantada para melhoria do ambiente. Dando continuidade agora ao controle da área, né? Que a gente faz as técnicas, que é a roçação, aplicação de controle de herbicidas também, coroamento periódico ao redor das mudas, né, também ocorre, prevenção de incêndios. O que seria isso? Você faz uma barreira naquela área para evitar que o fogo passe para sua área. Ou também você tem que tirar aquelas plantas mais secas ao redor da sua área para evitar também que pegue fogo naquelas plantas e entre para a área que a gente está cultivando, né?
E também monitoramento das formigas, porque as formigas cortadeiras, como já foi dita, ela para mudas, ela é extremamente, vamos dizer assim, perigosas, né? Que acaba com a plantação e com a muda lá em si. Então, essas técnicas de controle, elas têm que ser mantidas e bem estabilizada na área, né? E é isso. Bom dia, dando continuidade no trabalho, vou apresentar as espécies nativas do Cerrado. Utilizamos 4 espécies nativas, como a cagaita, o jatobá do cerrado, a lobeira e a mimosa. A cagaita ela é uma árvore frutífera que ajuda a alimentar a fauna e aumentar a biodiversidade. O jatobá do cerrado ela é uma árvore de grande porte que contribui na formação de cobertura vegetal e na proteção do solo. A lobeira produz frutos muito importantes para a alimentação de animais silvestres, como por exemplo o lobo-guará, além de crescer rapidamente em áreas abertas. Já a mimosa é uma leguminosa, que melhora a fertilidade do solo por meio de uma fixação de nitrogênio. A combinação dessas 4 espécies fornece uma recuperação ambiental muito mais diversa e aumenta também a diversidade de plantas e animais em torno, tornando o processo de recuperação mais sustentável e eficaz. Vamos passar agora para o plano de plantio. Nessa imagem a gente vai mostrar agora a recuperação dessa área degradada do cerrado. Bom, o objetivo principal é restaurar a vegetação nativa, aumentar a biodiversidade, a recuperação das funções ecológicas do ambiente. A área possui 1 hectare, equivalente a 100 metros por 100 metros. As mudas foram plantadas no espaçamento de 3 metros por 3 metros, resultando em aproximadamente 1.111 mudas por hectare. As espécies escolhidas faladas anteriormente são a cagaita, o jatobá do cerrado, a lobeira e a mimosa. Foram distribuídas de formas alternadas para aumentar a biodiversidade, fornecendo uma recuperação da área. O processo de implantação envolve 5 etapas, como o preparo do solo, o plantio das mudas, a irrigação inicial, quando necessária, o coroamento ao redor das mudas e o monitoramento contínuo. Após o plantio, seria realizado cuidados muito importantes, como o controle de gramíneas invasoras, formigas cortadeiras, prevenção de incêndio e acompanhamento do crescimento das mudas. Concluindo que o uso de espécies nativas do cerrado contribui para a recuperação ambiental mais sustentável, promovendo uma conservação da biodiversidade e a restauração do ecossistema. Já entrando no monitoramento, após o plantio, é fundamental realizar o monitoramento da área para acompanhar a evolução da recuperação ambiental. Serão avaliados indicadores como a sobrevivência e o crescimento das mudas, a redução de plantas invasoras, o aumento da cobertura vegetal e o retorno da fauna e dos polinizadores. Caso sejam identificados problemas, serão adotadas ações corretivas, como replantio das mudas, controle de invasoras e manutenção dos aceiros e cercamentos. Aqui temos um cronograma que foi organizado em etapas ao longo de 5 anos. Nos primeiros meses serão realizadas atividades de preparo da área, como cercamento, construção de aceiros e controle inicial de invasoras. Em seguida, ocorrerão o preparo do solo e o plantio das espécies nativas. Após o plantio, serão feitas ações de manutenção e monitoramento periódico, garantindo o desenvolvimento da vegetação e a recuperação gradual da área até a sua consolidação. Os resultados esperados com a execução do projeto espera-se melhorar as condições do solo, reduzindo a compactação e aumentando a infiltração de água. Também é esperado o restabelecimento da cobertura vegetal nativa, o aumento da biodiversidade, o retorno da fauna e dos polinizadores e a redução dos processos erosivos. Dessa forma, a área poderá recuperar suas funções ecológicas ambientais de forma sustentável. Portanto, concluímos que a área apresenta sinais de degradação ambiental causados pelo uso irregular para a pastagem,
como compactação do solo, redução da vegetação nativa e presença de gramíneas invasoras. Apesar disso, a ocorrência de espécies típicas do cerrado indica potencial de regeneração natural. Dessa forma, a aplicação das ações previstas no PRAD, avaliada ao monitoramento e manejo adequado, favorecerá a recuperação da área, contribuindo para a conservação do solo, o aumento da biodiversidade e o restabelecimento da cobertura vegetal nativa. Aqui temos algumas referências que foram utilizadas. E finalizamos. Obrigada!